vocês. A gente pediu essa coletiva de imprensa por conta do que está acontecendo no STF. A deputada Cris Tonieto está aqui, a deputada Carol Detoni, nós somos do PSL, o Coronel Tadeu também deve estar vindo. Acabamos de falar com o Cajuru, o senador Cajuru. As redes dele saíram do ar por 12 minutos, o oficial de justiça foi até a sala dele. Depois de ver que ele não estava, eles foram para o plenário. O presidente Davi Alcolumbre disse que eles não tinham autorização para entrar e eles ficaram do lado de fora. Então, a gente vê que realmente está acontecendo uma série de questões, que hoje, inclusive, teve uma entrada da Polícia Federal no gabinete na casa do general Paulo Chagas. As redes dele foram tiradas do ar, o WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes estão fora do ar, do general Paulo Chagas e de mais 6 pessoas. Aí a gente gostaria muito de destacar a questão da investigação. O STF não tem essa prerrogativa de fazer uma investigação. Eles estão, primeiro, utilizando o regimento interno, com normas internas que não estão na Constituição. Os inquéritos são sobre fatos e pessoas indeterminadas. Em relação ao regimento interno do STF, poderia haver investigação desde que os fatos ocorressem dentro do STF, os fatos e as pessoas fossem conhecidas, ou seja, não atende esses critérios. Também os inquéritos são baseados em normas que não estão na Constituição de 88. Há uma incompatibilidade com o princípio acusatório. Quais são essas incompatibilidades? Primeiro, o ministro presidir a investigação, o inquérito, escolhido pelo presidente da Corte, que foi o que aconteceu, o ministro Toffoli escolheu o ministro Alexandre de Moraes. Isso não pode acontecer, fere o princípio do juiz natural da causa, então não foi sorteado entre eles, apesar de que ainda o inquérito não poderia acontecer no STF. O judiciário não pode ter a função de investigador, fere também o princípio acusatório, que separa as funções de investigação e julgamento. O inquérito não prevê a participação do Ministério Público, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. O MP tem que ser o titular da persecução penal de todas as investigações criminais. Os inquéritos instaurados pela própria vítima, no caso, que aí são os ministros do STF, dos possíveis crimes, segundo o artigo 252, proíbe que o juiz atue praticamente em causa própria, ou seja, numa ação que ele esteja envolvido. Hoje, nesse dia de hoje, a Raquel Dodge entrou com um pedido de arquivamento desse processo. Ela seria a pessoa indicada para fazer a investigação e etc. E o pedido de arquivamento foi negado. Então, isso fere todas as possibilidades da Constituição, num caso em que o STF deveria ser o guardião da Constituição. Então, a gente tem um caso aí de uma Suprema Corte que precisa, que tem o dever de guardar a Constituição, mas não o faz, e muito pelo contrário, está rasgando a Constituição ao ferir os direitos dos cidadãos. Outra coisa, e aí nós fazemos um apelo aqui, para que a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, tome a frente dessa investigação e comece a investigar por prevaricação, abuso de autoridade, entre outras possibilidades aí, dos ministros do STF. Então nós estamos fazendo um apelo, tá? Não em nome do PSL, mas sim em nosso nome, das deputadas Carol, Carla, Cris Tonieto e do Coronel Tadeu, de que a PGR assuma essa investigação e determine, afinal de contas, qual é o receio, qual é o medo que está fazendo com que os ministros do STF ajam dessa maneira.